Olá, bom dia. Oitavo ano. Vamos dar início ao nosso tema novo. Tema 5, a consolidação do capitalismo. O objetivo do tema é avaliar os processos das revoluções industriais e seus impactos no mundo urbano e social. Analisar as doutrinas sociais do século XIX e suas buscas por melhores condições de vida e de trabalho, explicar os conflitos e as ações no território francês e suas influências sobre as unificações italianas e alemã, definir o processo de formação dos Estados Unidos, analisando doutrinas e expansão territorial e os conflitos internos. Vamos dar início ao capítulo 1, na página 128, analisando os motivos que levaram à primeira revolução industrial, definindo as características da segunda revolução industrial e seus impactos na sociedade, verificando a sociedade trabalhadora inglesa do século XVIII e sua lógica urbana, avaliando as lutas ideológicas e os conflitos por melhores condições de trabalho nos primórdios da industrialização. O termo revolução é composto a partir da experiência francesa no final do século XVIII. Refere-se a um evento significativo o bastante para alterar o padrão do comportamento social, a economia e as bases diretas de um país. A Revolução Industrial, como conhecemos atualmente, teve seu início na Inglaterra, com os industriais e a burguesia inglesa, beneficiados pela oferta de mão de obra e matéria-prima para a produção das primeiras mercadorias. A Inglaterra sai na frente, nessa conquista. As transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas nos séculos XV, XVI e XVII resultaram no acúmulo de riquezas nas mãos de um número seleto de burgueses. Isso facilitou o aumento da produção, em especial na Inglaterra, onde as corporações de ofício se desenvolveram em maior escala. Veja bem, aí foi o início da Revolução Industrial. Tivemos a primeira revolução, que foi o início, e a segunda revolução industrial foi marcada pela substituição do carvão pelo combustível de petróleo e pela eletricidade, possibilitando a intensificação da produção em larga escala por meio da linha de montagem. Foi nos Estados Unidos que os novos paradigmas industriais se consolidaram, com a liderança de Ford, industrial norte-americano e fundador da Ford Motor. Ao criar a linha de produção, Ford concebeu também o modo de produção fordista, com base na racionalização da produção, pela qual cada funcionário realizava apenas uma etapa do processo de produção. Então, Ford é ele mesmo o dono da Ford, um dos primeiros primórdios, Hoje já não existe mais, porque isso foi há séculos e séculos passado. Mas foi ele quem deu início à linha de produção. Cada funcionário fazia um serviço e ao final nós tínhamos um automóvel pronto ou qualquer outro produto que fosse desenvolvido,
cada um funcionário fazia uma única etapa desse serviço. A segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX. Um segundo conjunto de inovações técnicas provocou transformações ainda maiores na indústria, entre os quais se destacam, em 1831, uma máquina capaz de transformar energia mecânica em energia elétrica, foi uma das maiores descobertas, né? O processo em 1856, o processo que constituía na transformação do ferro em aço, foi uma outra transformação importante. E 1876, a inauguração de um motor de combustão interna, né? Esse era o uso de combustível à base de petróleo. Tudo isso foram inovações tecnológicas da Segunda Guerra Mundial, né? Nos primórdios da Revolução Industrial, não existia emprego suficiente para todos os indivíduos. Estabelecer o valor da hora de trabalho ficava por conta do dono da fábrica e não havia direitos trabalhistas. Então, como assim havia muitos desempregados e pouco emprego, até como é hoje, né? O salário era definido pelo patrão. Então, quem aceitasse ganhar menos era quem trabalhava na fábrica, né? Além de saber fazer o serviço, que a maioria das vezes era braçal, ele ganhava pouco e trabalhava muito, né? A Revolução Industrial, no início, apresentava algumas características negativas, como a falta de leis trabalhistas, o baixo salário, né? A desvalorização da mulher no desempenho da mesma função do homem, né? O trabalho infantil, a jornada de trabalho excessiva, violências morais e simbólicas de toda a ordem, né? E também os acidentes de trabalho, especialmente os infantis, moradias insalubres, falta de higiene das cidades devido ao elevado crescimento dos centros e das periferias, né? Tudo isso fazia com que o trabalho na indústria se tornasse insalubre. Apesar das grandes revoluções, a primeira, a segunda revolução, né? Vamos ter também mais à frente a terceira revolução, mas até aí a segunda revolução, o benefício era única e exclusivamente para os patrões. Era o capitalismo sendo explorado ao limite, né? Então, releiam todo o capítulo, né, que vai falar aí sobre as duas revoluções e façam a atividade da página 135, que nós iremos corrigir na próxima aula, ok? Até a próxima.